Dito isso, Corinthians fecha acordo com Alan do Flamengo, certo? Essa informação já era meio que caixão fechado, né? Como eu posso falar assim? Caixão fechado há uns 2 dias, né? Favas contadas. Favas contadas. O próprio Vene Casagrande tinha informado que Flamengo e Corinthians já tinham fechado essa negociação, um acordo verbal, todo mundo com os dedinhos ali, né? Ai, meu Deus, o que vai acontecer, entre outras coisas, e no final das contas, selaram na noite de hoje. Aliás, tinha uma notícia de hoje à tarde informando que seria definido, né, essa questão da contratação dele, fechar a negociação. Então estamos aqui, Corinthians e Flamengo fecham um acordo pelo empréstimo de Alan até o final de 26. O volante Alan está muito perto de ser anunciado como mais um reforço. Aliás, ele vai viajar para São Paulo amanhã, já deve estar tudo resolvido, para fazer os primeiros exames médicos, para depois assinar com o Corinthians. Nas últimas horas, uma reunião da diretoria do Corinthians com o Flamengo selou o futuro do jogador. O rubro-negro aceitou emprestar o jogador sem custos, com a condição de que a equipe paulista arque com os salários. O Corinthians terá a opção de compra ao fim do acordo, porém os valores são mantidos em sigilo, já tem a informação dos valores mesmo. O próximo passo da negociação é a viagem do meio-campista a São Paulo para a realização de exames médicos. Se aprovado, Alan assinará o contrato. Desde o início da temporada, o Corinthians está em busca de um volante com características de leitura de jogo, passe e marcação. Depois de perder Maicon para o Atlético Mineiro, o que não tem uma coisa a ver com a outra, o Maicon é um jogador que eventualmente não vai para a função do Alan, e a gente vai falar sobre isso. O Timão abriu negociações com Vinícius Souza, que aí sim seria essa característica de meio 5, não de Maicon, e Alisson, que seria talvez na parte da frente. Mas, né, situações distintas. Revelado no Internacional, Alan coleciona passagens pela Finlândia, Bélgica, Alemanha e Chipre. No Brasil, defende as cores do Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo. O volante, no entanto, estava sem espaço com o Felipe Luiz e foi colocado no mercado. Antes do acerto com o Corinthians, o São Paulo ficou muito próximo, mas o Flamengo não queria colocar o Marco Antônio, que é um jogador que é oriundo das categorias de base do São Paulo, e queria colocar um valor. Aliás, ele não quer nem vender, para ter uma ideia como são as coisas. Bom, de qualquer maneira, o Vene Casagrande, que é o lado flamenguista, porque a gente tem que sempre apostar pelo lado flamenguista, infelizmente, né, em determinados momentos de informação, indicou o seguinte, que o Corinthians venceu a concorrência, lembrando que Santos e Vasco também estavam disputando o jogador. Aqui se diz que o Marcelo Paes foi um dos precursores da negociação, né? Deu muito trabalho, inclusive o Corinthians conseguiu, sem valor, mas 2 milhões de euros por 60% do atleta, ok? 2 milhões de euros por 60% do atleta. Dorival, treinador do Corinthians, também ajudou o Corinthians, pois conversou com o atleta 2 vezes, o que ajudou a Alan a querer aceitar o projeto paulista, certo? E aí temos uma terceira informação para já deixar aí na mão de todo mundo que está aqui conosco. Qual vai ser a posição? Segundo volante, porque muita gente diz que ele é um jogador de saída de bola, essas coisas, papapá. E aí eu vou trazer a informação do Luiz Fabiani, que indica qual é o posicionamento da diretoria quanto a isso. A comissão técnica do Corinthians quer Alan como concorrente do Ranieri na disputa pela camisa 5. Função vista como prioridade pelo clube desde o começo da janela. Portanto, como havia dito, falei várias vezes, é o camisa 5 do Corinthians, ou seja, a sombra de Ranieri. A pergunta é: será realmente uma sombra? Será um reserva? Será um titular? O que vocês acharam da contratação? Lembrando, salários em torno de 900 a 1 milhão, totalidade paga pelo Corinthians. Manda aí. Vai lá, Rogério, começa. Cara, é impressionante como o Corinthians é sempre passado pra trás, né? O Corinthians é o único clube que não consegue dividir salário com ninguém. A gente empresta jogador pros outros e paga metade do salário. Aí quando a gente vai pegar um bagre do outro time que tá encostado lá, a gente pega pra pagar o salário completo. E esse papo do Alan de ser substituto do Ranieri, acredito que não vai acontecer. Com um salário desse, muito provavelmente ele vai mandar o Ranieri pro banco, né? Então, vamos ver. Espero que esteja errado. Você, Douglas?
Mais um pro tanque de cardume. O quilo caríssimo, o quilo bem pesado, hein? Quilo bem pesado. Vai pagar 1 milhão nesse cara, tem que colocar pra jogar. E a grande questão é se ele vai ter a titularidade através do salário, né? Porque se ele for reserva do Ranieri, nós temos um reserva extremamente caro. Se ele for titular, o Ranieri sai por conta ou técnica ou necessariamente, né? Teríamos ali uma questão de imposição hierárquica financeira. Ou seja, o cara que ganha mais entra em campo para aquele que ganha menos ficar no banco. Não sei, pode acontecer. Na bola não dá pra comparar, né? Na bola não Nesse momento, né, tem uma situação. Qualquer Só que momento, pode me cobrar depois, qualquer momento. O Ranieri é muito mais jogador que esse paga. Aí você tem que botar mais uma live aí pra todo mundo cobrar você, porque eventualmente, o que você... Ó, só pra constar, tá? Depois do anúncio, que já estava bem declarado que o Corinthians ia contratar o Alan. Tanto é que eu já fiz um corte, já tem uns 2 dias ali, porque o pessoal já tinha adiantado. O pessoal lá do Rio já tinha dito, ó, vai ser jogador do Corinthians. Como? Não sei, sabe por quê? Porque ele é jogador do Bertolucci. Então, como ele é jogador do Bertolucci, o pessoal já sabia que ia ser jogador do Corinthians. Qual era o modelo, ninguém sabia. Né? Como é que ele chegaria ao Corinthians? Se com custos, sem custos, mas nesse caso, até digo que a gente teve um ganho, 2 milhões de euros por 60%. Minha sensação continua grande nisso. O Flamengo quer se livrar do jogador, porque o salário foi muito alto. Para um jogador mediano, talvez, o que eles vão passar para o Corinthians é a responsabilidade de ter ali um jogador mediano para depois. Aí pra você ver como a diretoria do Corinthians é incoerente, né? Ou pelo menos o planejamento do futebol é incoerente. A gente se livrou do Maicon por conta do salário. Arrumou uma treta com o técnico, porque a gente se livrou do Maicon por conta do salário. Aí vai lá e me contrata um cara mediano do mesmo nível do Bagre e do Maicon, pelo valor que o Maicon tava pedindo. Aí vocês... E nem jogador nosso é. Nesse caso vai ser, né, por 2 milhões de euros. Que era mais ou menos que empréstimo. Emprego a opção de compra final, 2 milhões de euros. Opção de compra, caramba, ninguém vai pagar 2 milhões de euros num bagre desse tamanho aí, pelo amor de Deus, velho. E se ele despontar no Corinthians com o maior craque da camisa 5 dessa temporada? Porque assim, tem gente dizendo que o Ranieri não presta para nada, atual campeão da Copa do Brasil, e o terceiro reserva do Flamengo é melhor do que o Ranieri, campeão da Supercopa, só para constar, tá? É pior, né? Então, assim, vários queriam o Ranieri nos times, menos o corintiano sobre o Ranieri. A minha questão não valeria 2 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos? Não. 60% de jeito nenhum. 60% ainda? Não. Pensei que era o passe dele inteiro. Daí vale 2. Olha o tipo de negociação que o Corinthians faz, velho. Olha o nível de negociação que a diretoria do Corinthians tá fazendo. Agora não pode falar, já tem os defensores aí da diretoria, é que a gente não pode falar de nenhum jogador porque a gente reclama de tudo. Mas pelo amor de Deus, só estão procurando um bagre, velho. Vamos não ficar puto com um negócio desse? Se o Stabile virar e falar para o torcedor, não vou renovar com o mês por causa de salário, ele tem que tomar um tapa na cara. Só isso. Que isso, jovem? Vocês estão muito bravos. Os torcedores estão aceitando muito. Não é nem pra se for atacante, dá pra ficar quieto. Mas 1 milhão, um cara ridículo desse. O cara tá aceitando muito fácil. Se o Ranieri recebe 300, estamos com reserva de 1 milhão, acho que o pessoal tá realmente disposto, assim, porque se você for colocar aqui, a gente vai pagar 12 meses, 12 milhões pro jogador, e depois mais os 2, a gente tá com um valorzinho assim meio salgado para um jogador de 20 e poucos anos, junta, né? Ele e o Zacarias, que dá quase 1,5 milhão, guardaria para colocar o mês, os dois não vão nem jogar. Tudo bem que o Corinthians tem a condição financeira complicada e não consegue contratar jogador comprando, mas também a gente não pode aceitar pagar 1 milhão de reais para um jogador que tá encostado no time adversário, velho. Encostado.